Sejam muito bem-vindos ao Fast Software Delivery. Eu sou o Fernando e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os desafios e as oportunidades que a gente tem para projetar uma esteira de CI/CD para arquiteturas com alto grau de acoplamento. Isso é muito importante porque é um grande desafio para a maioria das empresas que ainda existem os seus sistemas, o core de negócios, que ainda tem uma arquitetura com alto grau de acoplamento, e esses sistemas eles têm uma série de desafios e obstáculos aí para a gente incorporar eles e criar uma esteira de CI/CD dentro das novas tecnologias, para que a gente tenha o benefício de poder fazer uma entrega de software coesa, respeitando todos os testes, todas as perspectivas de testes pelos quais esse sistema deve passar, já que a gente tem um acoplamento muito alto nas interfaces e um alto grau de dependência entre os sistemas. Isso dificulta muito, principalmente no processo, na esteira de teste, para reunir todos os sistemas, todos os critérios de qualidade para que a gente possa evoluir e subir esse sistema em todo o nosso ambiente até a chegada em produção. Então, se você é desenvolvedor ou se você é responsável ou faz parte do time de suporte aos ambientes de teste e responsável por criar as esteiras de CI/CD na sua companhia, esse vídeo é para você, tá legal? Então, o que a gente vai discutir aqui, inclusive a gente vai dar algumas sugestões de como criar, planejar o racional de ter uma esteira num cenário onde a gente tem vários sistemas com alto grau de acoplamento para a gente poder acelerar a entrega de software com qualidade dentro do nosso ambiente, dentro da empresa. Então, a gente tem, para arquiteturas que são fortemente acopladas, né, que vai requerer aí algumas dezenas ou até centenas de desenvolvedores, engenheiros, para coordenar todo esse desenvolvimento, além do desenvolvimento, a questão, principalmente, dos testes que são necessários, tanto os funcionais, de integração, regressivo, não funcionais, para cobrir o aspecto de qualidade dessas aplicações, e até mesmo a implantação, o deploy do código, construir uma esteira para esse sistema tem uma complexidade maior do que com sistemas de baixo acoplamento. Então, a gente pode pensar que uma maneira de se tentar trabalhar com essa complexidade poderia ser de ter um grande processo de integração contínua na frente dessa esteira, antes de fazer a implantação em todos os ambientes para fazer a chamada dos processos de teste, onde todos os desenvolvedores ali vão fazer o check-in e várias compilações por dia. A gente sabe que esses sistemas têm uma complexidade alta, porque pode levar muito tempo para fazer o build, pode levar muito tempo para implantar, a execução do teste também pode ter um alto grau de complexidade, principalmente dependendo das características de cada um dos sistemas, dos blocos de sistemas, e a quantidade de blocos de sistemas e integrações. É importante levar em consideração todo esse aspecto. Então, pode demorar um pouco toda essa etapa de construção, build, implantação, que é o deploy, a própria execução dos testes, os vários tipos de testes, principalmente porque os builds eles podem resultar de N mudanças feitas por N desenvolvedores, e isso torna muito difícil de localizar os problemas durante o processo de triagem, identificação de algum problema no build, consequentemente, gerar uma dificuldade maior para se manter os builds verdes. Então, o que é importante?
Quando a gente fala de projetar uma esteira para esses sistemas, esse conjunto de sistemas, e às vezes também não só a interdependência entre vários sistemas, mas também quando a gente tem uma situação de ter um monolito, né, cuja dependência é muito alta de integração, a melhor coisa que a gente tem para fazer é tentar dividir o projeto em partes menores, em partes mais gerenciáveis. Por quê? Quando a gente fala de esteira de CI/CD, a ideia é que a gente consiga fazer o desenvolvimento e fazer o build com frequência, reduzindo o tempo de teste nas execuções dos testes automatizados, dentro desses subconjuntos de subsistemas, e conseguir realizar uma bateria de testes que garantam o mínimo de estabilidade em cada uma dessas partes. E quando a gente tem um sistema muito, muito complexo, com muita dependência dentro das empresas, a gente acaba sendo necessário utilizar uma estratégia de mock ou virtualização de serviço para que a gente consiga decompor esse grande sistema ou esse conjunto de sistemas em partes menores para poder fazer os testes localizados e evoluir com a qualidade dentro dos ambientes e dentro da esteira para poder consolidar e identificar melhor aonde existe o potencial ou onde existe a possível falha para que a gente tenha a possibilidade de ter um feedback mais rápido. Depois que a gente consegue quebrar ou fazer a decomposição em subsistemas ou em componentes, em partes menores, aí sim a gente consegue colocar o princípio e a prática da integração contínua para expandir essa integração contínua desde a menor parte até a montagem e o acoplamento subindo para componente, para subsistema e os sistemas como um todo. A gente vai falar um pouquinho dessa estratégia aqui e cada parte que a gente for envolvendo, cada uma delas precisa ter o quality gate, ou seja, o critério de qualidade para que a gente consiga avaliar a evolução de cada pedacinho desse sistema que compõe essa arquitetura tão complexa como a gente está falando. Então, como que a gente começa a estruturar a esteira? Então, um primeiro passo importante que a gente tem para começar a estruturar, a partir de um sistema, falando aqui de um sistema de complexidade alta, um sistema grande, com alto grau de acoplamento, a primeira coisa que a gente tem aqui é desenhar a arquitetura com todos os sistemas, mostrando o grau de acoplamento e as interfaces que esses sistemas vão ter. Então, aqui eu coloquei uma visão em alto nível, com algum conjunto de sistemas, mostrando a interdependência e o grau de acoplamento que eles têm. Então, esse é o primeiro passo. Por quê? Se a gente puder construir e implantar e executar um conjunto mínimo de testes que dê a estabilidade para esse sistema, com uma frequência suficiente e garantir um pequeno número de mudanças, ou um pequeno número de commits dentro do código, isso vai ajudar na triagem, ou seja, na identificação dos defeitos que possa haver em cada um desses blocos aqui. Então, é importante a gente fazer primeiro esse mapa, fazer esse mapeamento com todas as dependências, com todas as interfaces, para que a gente consiga entender qual é o tamanho da complexidade que a gente tem para poder administrar e começar a pensar na decomposição desses blocos aqui em blocos menores, justamente para que a gente tenha o benefício de desenhar uma esteira com uma integração contínua e com uns testes automatizados que sejam capazes de manter uma estabilidade mínima de cada um desses blocos aqui que a gente está comentando. Tá legal? Então, o que a gente tem aqui
depois que a gente tem, e aqui a gente já tem a divisão, né? Usando o serviço de virtualização ou MOC, dada a complexidade dos sistemas, então aqui já percebe que a gente tem a divisão em grandes blocos de subsistemas. Então, eu tenho aqui um conjunto de 4 sistemas, aqui de 6 sistemas, aqui de 3 sistemas, onde, pela identificação do grau de dependência, a gente faz o mock para que seja possível testar cada um dos blocos de forma independente e dividir as tarefas entre os times, entre os desenvolvedores, para que se consiga não só produzir o código, mas testar cada um desses pedaços até chegar no nível de subsistemas. Tá legal? Então, depois que esses subsistemas eles possam ser otimizados uma base de frequência de builds, que a gente consegue estabelecer a decomposição dos componentes e poder realizar uma base de build com uma certa frequência, aí a gente começa a pensar na definição de como vai ser a esteira para construir cada um desses subsistemas, cada um desses componentes que fazem parte desse subsistema. Então, novamente, se a gente não puder, né, se você não puder fazer o build com uma frequência suficiente para manter um número de commits pequeno, né, o que é típico desses sistemas grandes e complexos, dada a complexidade de sistemas, a ideia é sempre pensar em como dividir esses grandes blocos, né, em pedaços menores e mais gerenciáveis. Como eu falei, procurar interfaces limpas, onde seja mais fácil simular uma interface. Por isso, o desenho aqui do Service Virtualization, identificando que é um ponto mais limpo para se fazer a quebra, para a definição de grandes blocos de subsistemas, e aí dentro de cada subsistema, aí sim, a gente vai ter o desenho de cada um desses componentes para poder fazer a execução da integração contínua e a implantação e os testes para cada um desses blocos, até que a gente consiga fazer para todo o sistema como um todo. Então, nesse caso, se a gente não consegue executar com essa frequência, que é o grande desafio, para que a gente consiga, de forma interativa e de forma contínua, fazer uma integração de pequenos blocos, né? Então, a gente deve pensar em como fazer essa divisão. Porque o que acontece? Se você tem... Quanto maior for, ou menor for a frequência que a gente consegue executar o build, mais difícil vai ser para localizar onde tem um problema, onde tem um código ofensivo, né, dentro dessa estrutura, e principalmente quando o tempo do build desse sistema é grande, e se a gente tem muitos desenvolvedores produzindo código, e o conjunto de mudanças, a gente tem uma quantidade de commits maior que 20, por exemplo, commits que é um conjunto de mudanças razoável, diário, né? A gente tem que buscar a quebra, essa decomposição, porque senão a triagem, no momento de fazer o build, a integração e a execução dos testes ou a própria implantação, vai tornar muito oneroso todo esse processo de subir com os sistemas na esteira até a produção. Tá? E sempre que a gente conseguir parar para dar uma pensada e racionalizar em como fazer essa decomposição, a gente tem que sempre pensar na oportunidade para reduzir o número de commits por build, levando em consideração aí onde tem as interfaces mais naturais dos sistemas, para poder fazer essas quebras e poder fazer essa decomposição, essa subdivisão, que vai ser super importante para que a gente ganhe agilidade, tanto
na produção, na construção, na implantação e nos testes. É claro que ninguém está falando aqui de os sistemas como esse, a gente sabe que a gente vai ter ali em cada partezinha aqui, em cada subsistema, vai ter a sua peculiaridade, a sua característica, tempo de implantação, o build pode demorar, quantidade de testes necessários para deixar cada uma desses subsistemas estáveis também vai ter o seu tempo de execução, mas o interessante aqui é que existe a oportunidade para trazer uma melhoria. E quando a gente pega um sistema com essa complexidade, e os resultados de oportunidade de melhoria são muito maiores. Porque as equipes que já trabalham com sistemas de baixa arquitetura, de baixo acoplamento, o caminho já está traçado, é muito mais fácil. O grande objetivo aqui é justamente pegar um sistema com essa abordagem e conseguir fazer decomposição para que se consiga trabalhar o mais próximo possível de como se fosse um sistema com uma arquitetura de baixo acoplamento. É claro que o desafio aqui é enorme. Inclusive, eu já vi casos em que já houve diversas tentativas de fazer esse estudo, para fazer essa decomposição, para ver como poderia melhorar a criação de subsistemas e descer no nível de componente, mas a dificuldade era tão grande, o nível de acoplamento era tão alto, que nunca se chegou, de fato, a conseguir fazer uma estratégia como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, até por causa da dificuldade e da estrutura como foi montada, a arquitetura do sistema e a própria divisão do sistema no versionador de código, onde praticamente todo mundo pode colocar a mão em cada um dos componentes, muitos componentes em comum, com um alto grau de dependência. Então, nesse caso específico, optou-se por segurar e partir para uma reescrita do sistema. Tá legal? Mas vamos lá. Seguindo aqui, a montagem da esteira. Então, aqui a gente começa... Então, lembrando, né? A gente acabou aqui fazendo o primeiro passo, a decomposição. Aí a gente fez a divisão em Service Virtualization, onde é possível fazer a quebra para fazer o mock, dividindo em subsistemas. E agora a gente tem aqui a montagem da esteira propriamente dita. Então, aqui a gente já começa a perceber que existe a possibilidade, já dividindo em cada um dos componentes, esse aqui é o estágio 1 da integração contínua dessa esteira. Então, você faz o Continuous Integration para cada um dos componentes dessa esteira. Já estamos formatando uma esteira aqui. Então, o primeiro passo é justamente fazer o CI de cada um, para cada uma dessas aplicações, com cada time sendo responsável por cada um dos componentes e dos quality gates de cada um desses componentes, ou seja, os testes para manter cada um desses componentes aqui com uma estabilidade mínima, certo? Para poder identificar de forma rápida em cada um dos builds aqui, aonde pode ter algum tipo de problema na hora de fazer a construção. Cada um desses gates tem que ser definidos com um conjunto de testes para manter a estabilidade mínima aqui já no nível do componente. Então, aqui é a menor unidade que a gente está falando, trabalhar com uma unidade de componentização, que vai definir o nível mínimo de estabilidade para a gente poder evoluir para o próximo estágio. O próximo estágio dentro dessa esteira, ele vai pegar o último build verde de cada um dos pedacinhos aqui, dos componentes, e fazer o build já pensando na estrutura de subsistema, com os conjuntos de testes automatizados para validar
a estrutura como um todo. E respeitando aqui nesse estágio 2 e 3 aqui ainda, a questão dos mocks que estão sendo utilizados para fazer o mock da interface necessária com os demais componentes da solução. Tá legal? Então, essa é a estrutura inicial para se rodar o build tantas vezes quanto forem possíveis durante o dia. No estágio 2, é onde realmente aqui, né, o Continuous Integration acontece, onde a gente faz a cola de todos os componentes que vão trabalhar junto e executar esses testes automatizados para valer e validar o subconjunto como um todo. No estágio 3, a gente vai pegar o último build dessa estrutura aqui, o último build verde do dia, da estrutura de subsystem aqui, e rodar contra uma bateria de testes completa, uma regressão completa. Tá legal? Esse passo aqui é justamente necessário para a gente poder pegar qualquer furo, qualquer brecha que tenha escapado a partir dos testes funcionais aqui de unidade. Tá legal? Então, isso garante ou minimiza o furo que possa ocorrer no momento em que foi rodados os testes individuais para cada uma das estruturas aqui dos componentes. Então, é importante ter o build do subsistema como um todo e uma validação regressiva completa desse subsistema como um todo. E aí, se você começar a perceber que os maiores problemas, né, dentro dessa regressão, se você começar a perceber que os maiores problemas estão na regressão, é justamente o momento que a gente tem que parar para corrigir esse defeito e melhorar a cobertura de teste de cada um desses componentes aqui, ou daquele componente que está apresentando mais falha. Tá legal? Então, esse processo ele é interessante porque ele ajuda a avaliar e a melhorar qual a qualidade da sua bateria de testes que você tem em cada um dos componentes aqui. E isso ajuda a melhorar a estabilidade da aplicação como um todo. É importante aqui agora olhar, evoluindo, passando, né? Mantendo essa base de código rodando com os builds verdes no nível do subsystem aqui, isso passa a ser a prioridade dos times. Manter o build verde no nível, procurar chegar na execução do build verde no nível do subsystem. Porque é onde a gente vai começar a pegar cada um dos subsystems e fazer a cola. Então, a criação desses subsistemas, na verdade, quando a gente fala de cadeia de valor, é uma divisão organizacional aí natural das fronteiras, olhando para a cadeia de valor ou value stream, a gente identificar para aquele fluxo de valor quais são os sistemas, quais são os componentes que fazem parte para a execução dos serviços dentro daquela estrutura. E aí a gente consegue ter, fazendo essa decomposição, ter clareza, até inclusive do nível de responsabilidade para cada um desses subsistemas. Tá legal? Então, é importante aqui, nesse caso, ter um conjunto de testes automatizados para cada estágio do subsystem, como eu falei, para ajudar a manter a qualidade e ajudar a ver se existe furo dentro do nível de testes do componente. E manter esses caras o mais estável possível para que a gente consiga evoluir para o próximo passo. E o próximo passo é justamente quando a gente consegue atingir o nível de build verde de cada um desses sistemas e ter passado pelo teste de regressão,
A gente vai para o teste 4, para o estágio 4, aonde eles são testados na Vera, agora aqui sem a camada de mock. Aqui sim é feito a cola de todos os subsistemas e aqui é executado a bateria de testes para manter a estabilidade do conjunto como um todo e aqui a integração real entre eles. Passando desse estágio, aí sim, com esse build verde, a gente faz uma regressão completa e aí sim a gente tem o sinal verde para poder subir para a produção. Então, idealmente, a gente começa a fazer a decomposição dessa forma, de forma que a gente consiga manter a estabilidade, né, fazendo o caminho inverso, desde lá do nível de componente, acoplando com o subsistema. Cada subsistema tem a sua validação. Passando dessa validação, eu tiro o mock e coloco todo mundo para rodar de verdade uma carga regressiva completa, aí sim para poder dar o sinal verde e subir para a produção. Tá legal? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, galera, para fazer essa recapitulação, então, a gente decompõe o sistema em componentes, rodando, fazendo continuous integration no nível do componente, rodando o teste no nível de componente, depois a gente acopla no nível de subsistema, faz o build de todos os componentes que integram o subsistema, roda novamente uma bateria de testes no nível do subsistema, e aqui, repetindo, se a gente tiver uma grande taxa de problemas aqui na regressão, é porque está faltando cobertura de teste no nível do componente, tá legal? Então, aí sim, a gente roda a esteira do menor para o maior, como a gente mostrou aqui. Isso vai ajudar a identificar os problemas em cada uma das partes, desde o nível do componente, chegando no nível do sistema e o regressivo completo. Isso melhora a eficiência e reduz o feedback para os desenvolvedores. Então, eles conseguem atuar de forma mais rápida para resolver os problemas de cada uma das partezinhas, até que a gente vai formando o sistema, integrando o sistema como um todo, e a gente acaba documentando como o fluxo de geração de release funciona. Tá legal? Então, a gente acaba passando por todo o fluxo e entendendo quais são os obstáculos, quais são as ineficiências que a gente tem nesse processo. É claro que para toda essa estratégia funcionar, vai depender de qual é a cobertura automatizada que você tem para cada um desses pedacinhos, se você vai conseguir definir esses pedacinhos até chegar no nível do subsistema e poder fazer o teste completo. Então, tudo isso tem que ser analisado e colocado no papel para ver qual é o grau de acoplamento que existe dentro da aplicação, para entender a viabilidade de se partir para uma estratégia como essa, ou se vai ser necessário efetivamente de fazer a reescrita do sistema. Mas aqui já tem uma boa ideia, uma boa estratégia de como a gente consegue implantar ou construir uma esteira de CI/CD para esses sistemas que têm um alto grau de acoplamento e que, assim, uma estrutura como essa, é claro que a gente vai ter aqui muitas pessoas envolvidas, dado o grau de acoplamento, a dependência para se chegar em produção de cada um desses sistemas, a gente tem uma dependência muito grande e tem muitas pessoas trabalhando nesse processo. Por isso que a complexidade aqui é maior, no entanto, as oportunidades também são muito maiores e é aqui, de fato, aonde se vê, quando possível, bons resultados e grandes resultados para se implantar uma esteira de CI/CD e acelerar o tempo de entrega do software na companhia, preservando aí todas as perspectivas de testes
funcionais, regressivas, não funcionais. É claro que para um sistema com uma complexidade como essa, os tempos vão ser maiores, mas você conseguir colocar uma esteira com esse tipo de estratégia, você claramente vai ter os grandes pontos ali onde você vai precisar apertar o parafuso ou aumentar a quantidade de testes regressivos, não funcionais, funcionais, enfim. Você vai ter uma visão clara de quais são os desafios que você vai ter para conseguir colocar essa esteira de pé para levar até a produção o teu sistema ou o teu conjunto de sistemas com esse nível de acoplamento altíssimo aí em função da arquitetura. Tá legal, pessoal? Esse foi o conteúdo de hoje. Não se esqueçam de assinar o canal, dar o like e toda semana tem conteúdo novo aqui para vocês falando dessa estratégia de CI e CD para que a gente ajude vocês a acelerar o tempo de entrega de software na companhia de vocês. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.